Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, sobre o teu caminhar, sobre esse dia do qual já nos foi despertado, do qual já nos fomos acordados pela bondade e a misericórdia do Senhor. Sabadão, sabadão abençoado. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Coração alegre é um coração que tem a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo, e é conduzido pela palavra de Deus. Essa é a alegria de uma vida aqui em terra. Isso é uma alegria eterna e não momentânea. A diferença em momentos de felicidade do eu da pessoa do que viver uma vida com Deus e ser feliz em Cristo. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Amém? Deus seja louvado nesse dia, na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Se estiver acordando, na hora que for acordar, o Senhor é contigo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Todo acordar, todo levantar da parte de Deus na tua vida, procure se apresentar para o Senhor. Procure se apresentar por quem te acordou. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, tira alguns minutinhos ali que você vai ver a diferença no dia inteiro. Minutos que você se retira, para se pôr com Deus, para falar com Deus, para meditar com Deus, para estar ali em espírito com Deus, sobre mais um dia que Ele está te entregando, para você entregar esse dia na mão dEle e liberar o controle de toda a situação, do que você for fazer, do que você for agir, do que você for falar, do que você for mover. Seja o que for que vai acontecer, entregue na mão de Deus em oração a partir do primeiro momento, da primeira hora da tua vida, no acordar, para que seus planos, independente de como está ou de como vai ficar, mas se estiver na mão de Deus, você vai ter a certeza que está cooperando para o bem. Seja o que for que acontecer, você embaixo da palavra, embaixo da autoridade de Deus, vivendo uma vida em Deus através de Jesus, tudo que estiver acontecendo, se você está firme e forte no caminho, perseverando até o fim, persevere, permaneça, seja constante no chamado do qual o Senhor te confiou, e no final receberá a coroa da vida eterna, no final será salvo. Tudo que estiver acontecendo está cooperando para o bem, em cima de algo que, ao nosso ver, em primeiro impacto parece negativo, parece ruim, tem uma base positiva, tem uma base construtiva. Espere para ver, descansa no Senhor, espere com paciência no Senhor, que é questão às vezes de dias, horas ou períodos ou momentos, que às vezes vem algumas coisas sobre nós e a gente às vezes não consegue nos dar e acaba falando coisas que não é para falar, e a bênção acaba afastando. A bênção anda lado a lado com nós, as bênçãos do Senhor anda com nós, anda sobre nós, mas para ela ser manifesta mediante a nossa aprovação em Cristo, mediante nós sermos aprovados em Cristo, quando somos provados no fogo. Então espere com paciência mesmo, descanse no Senhor e continue adorando no teu caminho. Continue sendo um adorador, em seus afazeres, seja o que for que você for fazer, mas faça para a glória de Deus. Não tem outro sentido de uma vida do qual Deus acordou hoje ou vai acordar hoje, a não ser para glorificar o nome dEle. Seja o que for que vai fazer no trabalho, seja onde for, em espírito você se torna um adorador. Onde Deus te colocar, você é um canal de bênção. Onde a planta do teu pé chegar, a presença do Senhor é real na tua vida e outras vidas vão notar a diferença. Às vezes não vão saber falar o que está vendo, mas vai ser a presença de Cristo na tua vida. Às vezes não vão saber explicar, mas vão sentir uma energia boa. Às vezes não vão saber falar das palavras do qual às vezes estamos acostumados a ouvir no meio cristão, dentro da igreja, através de vídeos, através de estudos, mas você vai ver que está despertando Deus naquela vida. Somos Bíblias dentro e fora da igreja, inclusive do lado de fora. Uma pessoa que ainda não está em Cristo, ela vai conhecer Cristo através de Cristo na nossa vida. Como você tem preservado a presença de Cristo na tua vida? Como você tem se comportado como um membro da família de Cristo? Amém? Somos da família de Jesus. Somos irmãos em fé em Cristo, por causa de Deus que mandou Cristo Jesus, e os que receberam e creram se tornaram filhos, irmãos na fé. Aleluia. Quem são os verdadeiros da família de Jesus? Às vezes confundimos muitas coisas quando vemos muitos escândalos acontecendo, e eu estava meditando em Mateus 24, o sermão profético, Jesus no monte,
falando com os discípulos sobre os fins dos tempos, e Jesus fala para eles: acautelai-vos que haverão muitos no nome de Jesus, dizendo ser de Jesus, e enganarão muitos, mas na verdade eles não são de Jesus, né? E haverá muitos escândalos por esses tempos, e é os tempos que a gente está vivendo. Então, quando acontece algo sobre envolvendo o nome de Jesus, ou pessoas que dizem estar em Jesus e escandalizam, isso não é estranheza para quem está meditando na palavra. Isso é profecia se cumprindo para que a volta do nosso Messias se acelere. Aleluia. Deus seja louvado na tua vida. Que você possa, no primeiro momento do seu dia, orar ao Senhor, agradecer, reconhecer do teu jeito, da tua simplicidade, do jeito do qual Deus sabe como você se achega nele, mas orando a Deus em nome de Jesus. Não tem nenhuma oração que sobe ao céu se não for em nome de Jesus. Não tem nem outro tipo de oração, petição, súplica, clamor. Pode joelhar, pode fazer o que for, mas se não for no nome de Jesus, ela não passa do teto. Ela não vai passar daqui para nenhum lugar. Que fique claro isso, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, aleluia. Não adianta adorar outras coisas, confundir a adoração que você fala que adora a Deus com a sua própria boca, e com a sua própria boca você enaltece outras coisas que não são de Deus. O próprio Senhor vai dizer em Êxodo que Ele é um Deus ciumento, que gosta de adoração única. Não fará para ti, Deus, adoração de imagem, não se prostrará a santo nenhum. Então que você possa se conservar na sua adoração única em Cristo Jesus, para que Ele possa entregar tudo que Ele tem para entregar para ti. Tem propósito, tem chamado, tem bênçãos, tem promessas para ser realizada de Deus na tua vida, mas basta você se posicionar. Amém? Deus não vai derramar enquanto uma vida não estiver posicionada no caminho dele. É como soltar um carro na mão de uma criança de 2 anos. Não tem cabimento. Assim é uma vida que ainda não está em Cristo e quer tudo de Cristo. Assim é uma vida que ainda não está fazendo a vontade de Deus, mas eu quero tudo de Deus, mas eu não deixo Ele ser meu tudo. A diferença, né, tem muitas barreiras que as próprias pessoas se colocam, né? Elas se auto-autoriza, se identifica, faz ali do próprio jeito e achando que Deus vai agir desse jeito, e não é assim que Deus age. O primeiro momento é você nascer de novo. O primeiro momento é você morrer. Meu Deus, como assim? Morrer espiritualmente para sua natureza pecaminosa, sua natureza adâmica. Se você não nascer de novo, aquele que não crê e não for batizado já está condenado, mas aquele que crê e for batizado será salvo. Se não aconteceu esse processo na sua vida ainda, né? Se você não cumpriu isso ainda, se você não deixou a presença de Deus entrar na tua vida, o amor de Cristo te confrontar pelo que Ele fez por esse mundo, mandando Cristo Jesus por mim e por você, e você ainda anda como se Ele não tivesse feito isso, você está aniquilando a cruz, você está vitupério, como se estivesse crucificando Cristo de novo, né? Você não reconhecendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo como único na tua vida. O que te impede, às vezes as pessoas falam que isso não é de Deus, é uma ação diabólica, é uma ação demoníaca, é a ação das trevas. Não, é normal. Como é normal você não receber Jesus na tua vida? Reflita. Deixa Deus entrar e quebrar todo esse gesso que está aí tampando a tua visão de enxergar o verdadeiro sentido da tua vida aqui, para que você viva uma vida em Cristo, uma vida com abundância. Não a vida fora do autor da vida. Cristo é o autor da vida. Jesus é o autor da vida. Não tem vida fora dele. Existe uma vida vivendo morta fora de Jesus. É como um cego guiando outro cego. O primeiro buraco que vê, cai. Condutores de cego, o próprio Jesus fala. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Que essa palavra possa ir de encontro e destravar, quebrar barreiras, quebrar correntes, derrubar cadeias. E eu creio no poder que há no nome de Jesus, através dessa ministração, da palavra dele que está sendo proferida através do Espírito Santo, que possa entrar na tua vida, no teu lar e na sua casa, e você possa viver uma vida em Cristo, uma vida de reverência, uma vida de obediência. Não tem bênção se não tiver obediência. Não confunda as coisas que você se esforçou por você mesmo, pelo seu eu, por colocar na sua cabeça que você ia fazer do teu jeito, com a direção de Deus. Tem muita diferença. Tem muita gente que tem tudo daqui da terra, tem muitas coisas daqui da terra, poder executivo, tem isso, aquilo, mas não tem nada de Deus ainda. E vivem vazia, vivem reclamando, sentindo falta, nunca tá bom.
Tem tudo aparentemente aos olhos externos de pessoas que estão ao redor. Pessoa é isso, fulano tá aí. Mas por dentro ainda não tem nada de Deus. E quando apaga a luz, que só está ela no quarto com Jesus, que só está a pessoa naquele secreto, naquele íntimo, a pessoa sente falta. Não tem como, é só Jesus que completa. Pode ter tudo daqui, mas se não tiver um pedacinho do dono do céu na tua vida, você não tem nada. Nada, nada. É Cristo que completa. Aleluia. Amém, irmãos? Eu quero falar aqui, em nome de Jesus, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Marcos, que fala da verdadeira família de Jesus. Quem são os da verdadeira família de... Quem são os irmãos de Cristo? Jesus, em certa passagem, em Marcos, capítulo 3, do versículo 32, a palavra diz assim: E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus estava pregando, Jesus estava se assentado com a multidão ali, pregando a palavra para quem estava ali sedento, querendo ouvir a palavra dele. E alguns discípulos foram lá chamar ele dentro da casa, falando que a mãe e os irmãos estavam chamando ele para ir para fora. E ele falou: Quem são? Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor dos que estavam assentados junto dele, a partir do momento que ele estava pregando o sermão, ele falou para ele mesmo: Quem são minha mãe e meus irmãos? E fez um olhar clínico. E olhando ao